diziam serem livres, porque eram religiosos, eram descendentes de Abraão, mas estavam desconhecendo a verdadeira verdade que liberta. Isso é perigoso, irmãos. Nos dias de hoje, isso acontece. Quantos estão dizendo serem seguidores de Jesus? Foram alcançados por uma promessa, mas através das suas práticas errôneas, estão longe de fazer parte daquele povo a qual o Senhor se entregou para comprar. Era um povo zeloso, especial e de boas obras. Nós estaremos abordando 3 assuntos importantíssimos. E eu senti a aprovação de Deus para abordar esse assunto. Até então, nunca tive a oportunidade de ministrar, onde estaremos falando sobre namoro, noivado e casamento. E Deus, pelas madrugadas, colocou palavras dos meus lábios para me estar transmitindo à igreja. O povo ali saiu furioso, porque eles desconheciam alguns pormenores que era patente nas escrituras sagradas, e eles, defensores da mesma, mas passavam por cima, passavam despercebido. Eles levavam uma vida normal, como as nações, como os povos viviam. Eles foram levantados para influenciar e estavam sendo influenciados. Então eles não aceitaram a palavra vinda do Mestre Jesus. Ao término, se você não for um crente mascador de chiclete, você vai sair daqui dando glória a Deus, falando obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado a tua palavra. Mas se for aquele crente mascador de chiclete, qual é o crente mascador de chiclete? Chiclete alguém masca, mas não engole, joga fora. Aí a palavra de Deus não é para mascar e jogar fora igual joga o chiclete, é para engolir, deixar descer. Aleluia. Aí você vai falar, meu Deus, ainda bom que o Senhor não veio ontem, porque se viesse ontem eu teria ficado, porque eu desconhecia algumas coisas. Ao desejo de todo ser humano, de todo jovem, contrair um matrimônio, conhecer uma jovem ou um jovem e ali iniciar uma vida a dois. E essa vida a dois é um propósito de Deus para criar uma família. Família esta que for a primeira instituição divina lá no Jardim do Éden. E estar dentro dos planos de Deus.
conhecer, o contrair, o projetar, o concluir esta família. Porque a Bíblia nos diz no livro de Gênesis: deixará, pois, o homem a seu pai e a sua mãe, irá unir a mulher, esses serão os dois uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu não pode separar o homem. Mas quando inicia-se esse relacionamento entre aspas, tem algumas coisas que devem ser observadas, algumas coisas que estão dentro dos planos de Deus, e quando elas não são observadas, é como se você estiver plantando espinho, um espinheiro, aí vai colher aquilo que for plantado. Algumas coisas devem ser observadas. Deus, ele tinha um plano para o patriarca Abraão de ser pai das nações. E então Abraão, nós conhecemos a história, Deus, realizando o impossível, faz com que a sua esposa dê à luz a Isaac. E então Abraão, ele fala para o seu servo Eliezer para ir em busca de uma esposa para Isaac. Mas antes de se tornarem marido e mulher, obviamente iriam se conhecer. E Eliezer não se enganou. Quando ele chegou, a jovem Rebeca foi correndo levar água. Ele pediu água para si e para os seus servos, os seus acompanhantes. Primeiro detalhe, ela diz: sim, levarei água para o Senhor, para os seus acompanhantes, e levarei água também para os animais, para os camelos. E era muita água, camelo bebe água demais. Mas ela ali se movimentando, pega água, leva, serve, aceita mais, aceita mais, aceita mais. Aquele espírito de urgência, aquele foi o primeiro sinal. Aí Eliezer falou assim: aí está a noiva, futura noiva, futura esposa de Isaac. Porque ele viu que ela não tinha preguiça. Se ela falasse assim: ah não, eu vou, vai, eu estou na vasilha, o senhor mesmo pega água. Você acha que Eliezer
iria escolher ela para Isaac? Ela aqui está, de jeito nenhum. Porque aquele ato não era naquele momento, não era coisa momentânea. É aquilo que a pessoa traz dentro de si. Iria refletir em um relacionamento, iria refletir no ministério, mas ele viu que ali ela preencheu os quesitos. Eu vejo Eliezer como, no sentido figurativo, o Senhor. E alguém se aproximando da mesma forma, quer conhecer alguém, quer contrair o matrimônio, mas aquela pessoa não tem aquele espírito de urgência. Não. Só levanta da cama quando vê a panela de pressão chiando. Está na hora do almoço. Aí o senhor Eliezer está falando, não é essa não. A mãe começa às 8 horas da manhã falando, pega a vassoura e vai varrer a casa. 2 horas da tarde ela está pensando, ele, peraí, mano. Aí o senhor Eliezer está lá olhando, não é essa não. Vai atrapalhar o ministério dele. Não é essa. Mas ele olhou, rostinho formoso, bonitinho. Não, mas vou levar esse mesmo. Agrada ao meu coração. Agradou aos meus olhos. Quando for amanhã, não vai ser a mãe que vai estar dizendo, vai varrer a casa. Vai ser você, já não aguento mais. Até uma hora dessa, não. O almoço já está pronto ainda. A pia está entupida de vazio. Lixo está até na porta da casa. A fralda do menino está jogada para todo lado. Já não aguento mais nessa vida, porque você olhou para a beleza. Não olhou com a ótica de Eliezer. É essa aí que não vai atrapalhar o ministério de Isaac. É essa aí que não tem preguiça. Então são algumas coisas que devem ser observadas antes. Porque depois nós vamos ver, quando nós entrarmos no tópico do matrimônio, é sem retorno. Vai ter que conviver com a situação. Tem uma passagem na Bíblia que diz sobre os 2 fundamentos. Aquele que alicerçou a sua casa sobre a rocha, e aquele que alicerçou a sua casa sobre a areia. O que alicerçou a casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, bateu com ímpeto, mas ela permaneceu edificada, não houve
nada abalou, porque ela tinha um fundamento. De sorte que aquele que olhou com os olhos carnais, que não atentou para esse fundamento, edificou a casa sobre a areia. E quando veio o vendaval, não precisou nem de bater com ímpeto. Caiu e fora uma ruína. Eu aprendo com isto que quem vai contrair um matrimônio, ele tem que edificar a casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Tem que começar com fundamento. Tem que começar com santidade. Tem que começar observando os conselhos do Senhor. Para você ter uma base, qual é a pedra que você vai colocar no fundamento? Aquela que não responde pai, que não obedece pai, que não obedece mãe? Aquela que não lava nem um garfo? É este fundamento que você quer colher o que depois? Não. Tem que haver uma base. Tem que começar dentro dos propósitos de Deus. Aí vai ter durabilidade. Vai vir toda sorte de vento, de tempestades, mas teve um bom começo. Então tem um aval do Todo-Poderoso, e o Senhor vai garantir a vitória. Aleluia. Quando, na linguagem bíblica, dentro do propósito de Deus, o rapaz conhece a moça e vice-versa, eles apenas oram. Neste início não dá-se, a Bíblia não dá respaldo para desejar aquela pessoa. Não dá respaldo para nós já estamos orando mesmo sair de mãos dadas. A Bíblia não dá respaldo para saírem abraçados. Para trocarem carícias, beijos. A Bíblia não dá respaldo para isso. Mas o mundo lá fora, isso é normal. Então o mundo está influenciando a igreja. E a igreja, por sua vez, está caindo na situação daquele povo que dizia: nós não somos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Mas o Senhor está mostrando para eles que eles estavam sendo escravos do pecado. A escravidão ali não era visualizada, mas era espiritualmente identificada. Então essas coisas parecem normais. Aí isso é coisa lá da igreja de Jerusalém, não é? Uma Bíblia, um propósito de Deus, um pensamento de Deus está acima da instituição Assembleia de Deus, Ministério de Jerusalém. Então a pessoa que começa assim fala assim: não tem problema não, nós podemos nos conhecer, porque daqui a 3 meses
eles estão correndo mesmo, nós somos casados, então não tem problema. Pode até parecer que não tem problema, depois casou e consertou, não passou, acabou, não é? Ficou escondido. Mas se o fundamento, aonde for alicerçado, o Isaac crente, se ele quer levar a coisa a sério, se ele quer colocar um fundamento nesse tubulão, nessa vala, para edificar uma casa, tem que observar se a moça está igual ao mundo, copiando as modas da novela, com roupas sensuais, mostrando o corpo. Se ele for um Isaac santo, de olhar santo e falar, isso aqui não serve para mim. Serva de Deus não é assim. Serva de Deus faz a diferença. Ela não é influenciada, ela influencia. Ela não está temendo a Deus. Está causando a sensualidade. Está sendo sensual. Lascívia. Fruto da carne. Que Paulo falou: quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então ela está desafiando o próprio Deus. E o Isaac, com os olhos embaçados, ofuscado, está achando aquilo bonito. Está achando aquilo normal. Vai trazer problemas futuros. Esse espírito de sensualidade pode virar até algo hereditário. Você vai contrair um matrimônio, vai vir os filhos, e você vai dizer para a esposa: não, eu não quero a minha filha assim, eu quero ela como Ana e não como Jezabel. Ela vai dizer: não, isso não tem problema, isso não tem importância. Então são detalhes, são coisas que devem ser observadas. O filho, a filha que não obedece pai nem mãe, não vai obedecer o esposo quando casar, não vai obedecer a esposa quando casar. Pode ser o rostinho mais bonito que tem, mas se não tiver enquadrado na palavra de Deus, diga não. Salomão falou: vã é a formosura. Provérbios capítulo 31. Ele estava descrevendo uma noiva ideal, uma esposa ideal, a mulher virtuosa. Ela cuidava dos afazeres, distribuía as tarefas para servos, costurava, fazia roupas de linho, passava, engomava, e o juiz, seu esposo, se destacava lá no meio dos amigos, do trabalho. As pessoas ficavam admiradas. Quem tão caprichoso assim? Depois você lê Provérbios 31.
era esposa. Ela saía para recolher o vinho. Ela cuidava, ela vendia, ela comprava. Ela fazia de um tudo. E não reclamava. Então Salomão pode dizer, mulher virtuosa. Ele fala que o valor estava no movimentar, na disponibilidade, na coragem daquela mulher para trazer a sua casa cheirosa, para dar exemplo para os empregados, distribuir as tarefas. E ele fala, vã é a formosura. Isto aqui, essas qualidades estão acima da formosura. Então, pode ser o rosto mais formoso que tiver, mas se não tiver essas qualidades, você vai ter uma vida pela frente. Meu Deus. E não tem como separar. Na ótica de Deus, se você começou a orar e quer um matrimônio abençoado, mantenha a distância. Eu vi o casal lá no shopping. O que você está fazendo? Não, nós fomos tomar um sorvete, comer uma acarajé no shopping. De dia, com sol quente. Não vejo nada de mal nisso. Mas não adianta eu ser santo, eu tenho que provar que sou santo. Não basta ser, tem que parecer. E pode até ser, mas esse parecer, essa aproximação, não está aparecendo. Deus que me justifica, sim, Ele me justifica, mas Ele também é aquele que julga. Se comer carne escandaliza o seu irmão, é melhor que não coma. Então a pessoa não vai ficar justificada, ele vai tentar se auto-justificar, mas ele será enquadrado naquela passagem que diz, ai, de quem fizer um desses pequeninos escandalizar. A aproximação é um perigo, em todo sentido falando. E começa pela própria pessoa. Porque ele está naquele fundamento da edificação sobre a areia. O primeiro vento que vier, acabou. Bom, nós já demos o segundo passo. Nós estávamos orando. Porque crente nem namora, né? Ora. Ele ora para namorar. E esse namoro vem depois do casamento. Deixará o pai, a mãe, iniciar os dois, aí serão os dois, uma só cara. Meu Deus. Então ele ora para contrair o matrimônio. Pastor, mas é tanto assim? Não, Deus não viu nada. Aperta mais um pouquinho ainda. Porque nós somos cidadãos do céu.
Se nós somos influenciados pelo mundo, nós vamos viver como o mundo. Vai ser tudo normal. Eu converti em uma igreja que me causava náuseas. Quando eu estava ali na igreja e não tinha essa separação, irmão para um lado, irmão para o outro. E ali os casais namorados pareciam que estavam no cinema. Eu falei, não, isso não estou vendo isso não. Não. E não era casais já, tipo, que tinham contraído matrimônio, não, era namorados, noivos. Normal. O mundo influenciou, entrou dentro da igreja. A abominação do lugar santo que profetizou Daniel estava acontecendo. Normal. Falava com alguém mais antigo na igreja do que eu, e ele falava, não, eles precisam se conhecer. Se eles não se conhecer, vai conhecer depois do matrimônio, quando casar, pastor? Não era pastor, irmão meu. É o seguinte, eles vão conhecer como? Aí por isso esse monte de separação. Eu falei assim, se for assim, não era para ver nenhuma separação no mundo, porque eles se conhecem muito no mundo, depois nada mesmo. É o contrário. Mas agora nós já ficamos noivos. Agora passei para o noivado, deu uma adiantada aqui. Agora já tem o anel na mão direita, já está noivo. Então agora nós podemos aproximar um pouquinho, pastor? Não. Se distanciar é melhor. Porque ainda não é uma só carne. Você foi convidado para almoçar, para jantar, lá na casa da diaconisa. Aí, está assando o frango lá. Aí você vai chegando, abrindo o forno e tirando a coxa do frango. Não, aquela carne não é sua, como é que você vai tocar nela? Não é? Jesus. Aí depois que o Moreira der a ordem para ela servir, aí você pode pegar, já foi servida para você. Fala. Mas antes não. Fala aí, Deus. Deus. O sol está quente, só ameaçou de chover. A irmã está com a sombrinha. Ele já querendo aproximar. Deixa eu entrar debaixo da sua sombrinha. Aí eu fiquei com dó dele. Tadinho, está tão cansado. Não, melhor. Eu fiquei com dó dela, tadinha, está tão cansada. Aí eu coloquei ela na garupa da moto. Não basta assim. Não, eu nem toquei, eu abri os braços assim, arriscando a cair, mas nem toquei. Não basta ser santo, tem que parecer. Está fazendo, irmãos, debaixo daquela árvore escura, não. A gente está conversando rapidinho, pastor. Não, pastor, misericórdia, você está julgando que aconteceu uma coisa? Não falei nada. Não basta ser santo, tem que parecer. Não, mas isso é coisa do pastor Milton, vou te provar que não é. Leiamos Mateus 5:28.
que está escrito em Mateus 5, 28? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Quem falou isso? É coisa do pastor Milton? É coisa da Jerusalém? É Jesus. Não. É Jesus. Pastor, já estamos noivos com o papel pronto para contrair o matrimônio. Eu posso cobiçá-lo? Não. A carne não foi tirada do forno, não foi servida ainda. Se imaginou, se cobiçou, olha que Jesus está falando. Ele nem falou em tocar. Tocar é mais forte do que imaginar. Não, eu toquei por tocar conversa. Tocou por tocar. Tocou porque cobiçou. E Jesus aqui já está falando. Antigamente era se cometesse o ato. Agora não, agora só de imaginar já cometeu o adultério. E a Bíblia diz que de fora ficarão os adúlteros, os feiticeiros, os matricidas, os homicidas, os viciados. Os que amam e que praticam a mentira. João 8:44, né? Quem mente? Pastor, mas eu não minto. Mas não, eu acredito que você não mente. Tem gente que não mente nem por brincadeira. Mas a Bíblia diz que quem ama e quem pratica mentira. O que é amar a mentira? Nós vamos fazer uma peça aqui das 10 virgens. Escolhe 10 irmãs aí aqui à frente. Aí o que está acontecendo ali? É uma mentira, aquilo não é real. Há um filme, Os 10 Mandamentos. Aquilo é mentira. Você não mente, mas está amando a mentira. Perde até o culto para ver o negócio. Glória aí, Jesus. Fala aí. Glória a Deus. O diabo é tão sujo, e ele quer influenciar o povo, igual influenciou aqueles descendentes de Abraão, que achavam serem livres, mas estavam influenciados pelo diabo. Todo mundo estava falando o filme, você precisa de ver o filme, a filha do pastor, não sei o que tem lá. Irmãos, ele não vai trazer a boate para dentro da nossa casa, as orgias, os relacionamentos entre pessoas fora do matrimônio, para dentro da nossa casa, não. Mas mascarar com filme traz e joga tudo lá dentro, e nós pensamos que é a bênção, que é filme evangélico, que vai edificar. Quer ver filme dia e de noite? Segue o que o Senhor falou, medita na lei de dia e de noite, está tudo aqui. Glória a Deus. E a verdade não é mentira. Quem ama e quem pratica a mentira, para o Senhor é a mesma coisa. Então, observando os 2 mandamentos, os 2 fundamentos, se alguém quer edificar sobre a rocha,
que ele siga o modelo da Bíblia. Nós falamos aqui sobre tocar. Não é uma imposição da igreja. Vejamos o que Paulo diz à igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 7. E o versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Então o desejo de Paulo era que o homem não tocasse a mulher. Mas, por causa da carne, ele está mandando então casar. Eu aprendo com isso que para Jesus somente atentar. Paulo está dizendo: se tocar, já está adulterando, fora do matrimônio, fora do casamento. Então é melhor casar do que abraçar. Nós precisamos entender, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. Essa carne maldita, que às vezes deixa alguém na prova, ela tem que ser crucificada. O homem fora criado para adorar o Senhor, apresentar ao Senhor o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então a santidade tem que ter. Cria coragem, cria calma no joelho. Ele diz assim: não, eu sou santo, eu sou santa. A minha idade é a idade de brincar de boneca e de carrinho de guia. Sai daqui, desejo maligno, eu sou santo. O meu corpo é oferecido ao Senhor. Haverá um tempo. Alguém está trocando o tempo de brincar de boneca para cuidar de criança. Não vai dar certo nunca. Há um tempo para todas as coisas. O homem é pior que o animal. O animal só encasala no tempo determinado. Fora do tempo, não. O homem, o tempo dele é depois de contrair o matrimônio. Fora disso, não. Mas pior do que o animal. O desejo da carne, ele não pode estar acima da vontade de Deus. Ninguém está imunizado, mas você vai empregar força para manter-se esse mesmo puro, esperar a hora de Deus, o tempo de Deus. De que adianta o homem fugir dessas regras, dessas normas, se viver muito velho, 70, 90 anos, e depois enfrenta a eternidade fora do propósito de Deus?
valor do culto a Deus. Jeffer, você está achando difícil? Nem chegou aos 20 anos, já está orando para Deus preparar o Isaac. Mas com seu testemunho de preguiça, ele não pode nem pedir a sua opinião. Eu penso, vou falar com você. Ora mais, moço. Mas ai de vocês falar que eu te falei que você orar mais, eu vou colocar essa multa. Você chega lá, você precisa estar empurrando o lixo com o pé, você passar para não pensar nisso, vai caçando o quê, moço? Se o radiador estiver fervendo, não leva água nem para você beber, vai levar para colocar no carro, sai. Algumas coisas têm que ser observadas. Meu Deus. Para chegar no final feliz. Então, Jeff, ele estava numa peleja e ele falou assim: Senhor, se o Senhor der a vitória, quando eu chegar em casa, o primeiro que vier ao meu encontro vai ser oferecido ao Senhor. E quando ele vai aproximando, Deus deu a ele a vitória. Sabe o que acontece? A filha dele vem correndo ao seu encontro. Voto é voto. Então ali tem pessoas que pensam que ele pegou a espada e matou ela, ofereceu o sacrifício. Lógico que não. A Bíblia diz: não matarás. Eu acredito que, se fosse o filho, seria oferecido como eunuco. Como era donzela, foi oferecido ao Senhor, não ia contrair matrimônio. Era um sacrifício, estava sacrificando ao Senhor. Não é por determinado tempo, não. Era enquanto vivesse. Será que o Senhor merece isso? Será que o sacrifício seu oferecido ao Senhor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, qual é o valor? Para quem interromper isso aí? O Senhor merece a purificação, a santificação. É para o Senhor, não é para mostrar para o pastor, não é para mostrar para ninguém. É única e exclusivamente para o Senhor. Sacrifício maior fora o da via dolorosa. Aleluia. Fora o sacrifício de Jesus. O nosso aqui não é nada comparado ao sacrifício do Senhor. Aqui eu falo isso com muita propriedade, irmão. Se hoje o orante está na sala, aí o sogrão vai na geladeira pegar uma água, e ele aproveita aquela oportunidade fala assim: olha, eu estava orando a Deus, mas Deus não confirmou não. Porque se hoje você não é propriedade dele, ele está querendo tocar, quando for amanhã, que encontrar com outra pessoas escondidas, vai tocar também. Meu Deus. Vai ser a mesma coisa. É Deus. Deus está abrindo os olhos, a catarata tem que cair por terra. Diz não. Não te respeitou, não vai respeitar o outro.
É coisa sem base, sem fundamento. Para ele não está nem aí, que ele não está preocupado com a salvação. Se não der certo, a gente separa. Mas esse separar traz uma complicação que vocês nem imaginam. Porque ele vai atrapalhar a vida dele, porque ele não está preocupado com a salvação, vai contrair outro matrimônio, e você, que não quis, precipitou de livre, espontânea vontade, fala: Senhor, aqui está o sacrifício meu, durante o tempo que o Senhor quiser, até o Senhor preparar, mas tem que ser o Senhor. Aí agora vai ser uma coisa obrigada, se quiser entrar no céu. Porque a palavra do Senhor é que está dizendo. Então não é melhor fazer debaixo da graça do Senhor do que ser obrigado? Então são coisas que devem ser observadas antes. Porque sendo observado, você não vai estar imunizado dos ataques do inimigo. Porque o propósito do inimigo é levar as famílias a serem desestruturadas. A separação de um casal, ela reflete mais nos filhos, que vão ficar divididos. No mundo espiritual, isso aí abre uma cadeia para uma maldição hereditária. Os meus pais se separaram, nossos avós se separaram, nós agora estamos separados. Vai passando de geração em geração. A pessoa contraindo o matrimônio, ali agora, a Bíblia revela que até que a morte separe. Gente que tem de pessoas sendo influenciadas, dizendo assim: a Bíblia diz que só tem uma chance da pessoa se divorciar e contrair um novo matrimônio, é quando ela comete adultério. Eu vejo tanta gente acrescentando coisas na Bíblia que não tem. E eu estava um dia falando: mas a Bíblia já foi selada de Gênesis a Apocalipse. Nós conhecemos tudo do Gênesis ao Apocalipse. Como alguém vai acrescentar alguma coisa na Bíblia? Aí o Senhor abriu o meu entendimento. Esse rodapé de Bíblia não é Bíblia, irmãos. A Bíblia é explicada versículo por versículo. Bíblia da mulher, Bíblia do bispo, Bíblia não sei de quem. Eu não gosto nem de ver. Estão acrescentando coisas. Mas uma coisa é certa: você nunca vai ver numa Bíblia nenhuma dizendo que por causa do adultério pode casar-se outra vez. Não tem. Mas o diabo é tão sujo que ele muda a mente das pessoas. E eles começam a dizer que nesse caso aí pode. Mas não tem nada a ver. Deus, ali, todas as Bíblias vão estar dizendo em caso de prostituição, em caso de relação ilícita. Nenhuma Bíblia vai estar dizendo em caso de adultério.
Porque se a Bíblia falasse em caso de adultério, eu não ia ter muita credibilidade na Bíblia, não. Porque você não precisa dar a carta de divórcio para o defunto. E se adulterar, será apedrejado até a morte. Jesus, Mas é porque a pessoa não associou ainda Mateus capítulo 19 com Deuteronômio 24. Em Deuteronômio 24 está dizendo que o moço pagava um dote para a moça, pai da moça. Há quem disse que até hoje, lá no Oriente Médio, ainda paga-se o dote. E o dote é o preço de um camelo. Um camelo custa 22 mil. Eu queria ter de pai querendo ter filho, hein? Para levar o dote. Cada dote 22. Aí, na noite de núpcias, descobria-se que a jovem não era virgem. Aí o rapaz chamava os sacerdotes, explicava para eles a situação, e ali agora, devido à dureza de coração deles, era lavrada a anulação, e a moça era devolvida aos pais, o dote era devolvido e o rapaz ficava livre. Era nesse caso. Não era no caso de adultério, porque a pessoa pagava com a própria vida. Aí o outro cônjuge ficava livre. Mas hoje eles tentam de todas as formas provar. Mas eu fico com a Bíblia, que nos diz que bem-aventurado seja o leito sem máculas, porque aos que se dão a prostituição, o Senhor os julgará. O leito sem mácula é aquele leito abençoado pelo Senhor. É aquele leito que fora criado, fora feita uma base sólida, observação da palavra de Deus. Ninguém violou os mandamentos do Senhor. O jovem respeitou a jovem e vice-versa. Então esse aí é o leite sem mácula. Alguém disse assim: não, você não casou. Muitas moças dizem para o esposo: você não casou como uma empregada. Vou fazer nada para você não. Se sua mãe era sua empregada, volta para a casa dela. Mas dá uma olhadinha na sua Bíblia, em Provérbios, no capítulo 31, que nós vamos ver essa tese vai cair por terra, porque a mulher fora levantada com um propósito, e tudo que ela fizer estará dentro daquele propósito de Deus, ajudadora. Provérbios 31.
Versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertem o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem. Abre a boca do mudo, Eclesiastes 31. É Provérbios 31. Tá bom, versículo 17. Cinge os teus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas de suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura no seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os. Dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos. E ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-se bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai o fruto das suas mãos, e louve-se nas portas as suas obras. Então não é que casou com uma empregada, é porque está dentro do propósito de Deus. Aqui nós vemos uma descrição de alguém que cuidava da casa, o seu marido não andava amarrotado na rua, arrancava a admiração dos amigos, e ela ainda ajudava na manutenção da casa. Ela era completa. E então o seu esposo está dizendo: muitas mulheres virtuosas existem, mas você é superior a todas elas. Isso aqui serve para a esposa dentro de casa, é um exemplo, mas também serve para a esposa dentro da igreja. Ela tem que ser uma ajudadora, uma pessoa que põe a mão no arado, tem que descruzar os braços, tem que ter iniciativa. A igreja é aquilo que o pastor é. A igreja, as irmãs, é aquilo que a esposa do pastor é. Outro dia estava pensando, gente, tem pessoas que escrevem negócio ao pé da risca, mas só no que irá beneficiar. A esposa, ela observa aquela palavra: deixa o pai, a mãe, une seu esposo, os dois terão uma só carne. Aí o esposo está trabalhando, aí ela não vem na igreja. Por que você não veio? Ah, nós somos uma só carne e ele não veio. Se é uma só carne e você não veio porque ele não veio, por que você não está lá no serviço dele?
proteção. Não, vamos espantar esse bicho preguiça aí. Vamos tomar iniciativa. Vamos cravar o joelho no chão, boca no pó. Nós não aceitamos essa situação, não. Nós temos o poder na nossa mão. Pode vir, Satanás, por um caminho, por cego vai ter que bater e retirar. Mas tem que viver o exemplo dessa mulher no Salmo, em Provérbios 31. Eu tinha convidado alguém para pregar aqui, mas aí eu vi uma mensagem dessa pessoa. Eu falei, pode pregar em qualquer lugar, lá na minha igreja não. Apesar que a pessoa é da nossa igreja. E ela começa a falar, porque as mulheres outrora eram discriminadas, não sei o que tem, não sei o que tem. E a mulher Maria foi lá no sepulcro, aí Jesus ressuscitou e falou com ela, vai e anuncia. Aí ela foi correndo anunciar, mas quando ela chegou lá, os discípulos não aceitaram. Sabe por quê? Porque quem estava anunciando era uma mulher, e mulher naquela época não comprava, não vendia. Aí eu creio que o Espírito de Deus deu uma cutucada nela e falou assim, ela vendia suas propriedades e cumpria, e comprava e vendia. É a mulher de Provérbios 38. Aí ela deu há quem diz que isso aqui é uma parábola. Não é algo real, não. Eu falei assim, não, tá bom, minha filha, você não vai pregar lá, não. Aleluia, é real. O diabo que fica acusando Deus, falando que as mulheres antigamente era isso, aquilo outro, não é coisa nenhuma. Elas tinham o seu valor imensurável. Mas tinha que observar um propósito, não pode atropelar. A pessoa quer atropelar os propósitos de Deus e quer que a Bíblia, aleluias, se encarregue de mudar por causa de cada um. Não. A Bíblia não irá adequar a nós, é nós que devemos adequar a Bíblia. Aleluia. Certa vez o Senhor deu uma ordem para o povo, que eles não deveriam contrair matrimônio fora das suas linhagens. Aí eles foram para outra terra e contraíram. Lá gerou-se família. Aí se a Bíblia sofre sombra de variação, Deus poderia dizer assim, bom, eu não vou deixar o filho órfão, não vou separar os casais, já que vocês desobedeceram e casaram, continua assim. Vou passar um corretivo aqui nessa coisa. Não, o Senhor falou, devolve tudo. Conserta. Errado. Mas eu contraí um matrimônio quando eu estava lá fora, não conhecia a palavra, não conhecia a palavra. Você tem mais de 2000 anos de idade? Não. Então não conheceu porque eu não quis. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Era ignorante, irmão Socorro. Ignorante coisa nenhuma. Quando a Bíblia, não é porque a pessoa é ímpio que não conhece a palavra que ele é ignorante, não vai levar em consideração, não. Depois da era de Jesus, cessou o tempo da ignorância, era antes. Depois da era de Jesus, aqui conhecereis a verdade vos libertará. Cessou, cassou-se o tempo da ignorância. Alguém
Senhor falou com ele. Sentimento puro, irmãos. Não é sentimento carnal, não. Oséias, vai contrair matrimônio, Oséias. Aí Oséias conhece Gomer, contrai matrimônio. E ela tinha uma vida torta. E de repente ela, como o porco volta a lavagem, ela voltou. Como o cão ao vômito, ela voltou. Se por causa de adultério pode mandar embora, estava resolvido o problema. Mas o Senhor diz para Oséias: volta, chama ela para a reconciliação e dedica a ela um amor maior. E ele volta atrás novamente. E o sentimento dela era puro. É porque amava mesmo. Mas ela volta outra vez. E o certo é, aí já entra a história. Ela estava para ser executada. E ele queria todo o preço, pagar um preço para resgatá-la. Quantos estão pedindo? Pastor, não aguento mais. Ela não tem jeito, tem que você, tem jeito de orar para ela morrer, não? E ele estava lá. Quanto que é? Ninguém quer perder um membro, nem que seja uma unha no estrago, não, deixa ela ir. Paga o preço. Porque tornou um corpo só, uma carne só. O dedinho vai fazer falta. No mundo espiritual também é assim. Por isso eu estou dizendo para o namorado, para o noivo: ore, crie uma base. Não vai de qualquer forma, não. Se ofereça em sacrifício ao Senhor. Que tem de gente preocupada, pastor, está quase chegando aos 30 e daí. Preocupa não. A Bíblia diz que o jovem, quando casa, a jovem é para o marido, mas quando ela está solteira é para o Senhor. Aqui, sacrifica, Senhor, vai. O Senhor vai te sustentar, porque a coisa é séria. Você não pode levar uma vida amargurada. Pastor, depois de casado, ele mostrou as unhas. Agora é um inferno lá dentro de casa. Não dá para viver. Não dá mais. Ele está pegando as coisas dentro de casa e vendendo para comprar droga. A casa virou de perna para o ar, não tem mais condições. E Deus, Ele não quer isso para o seu servo, não, para a sua serva, não. Viver amargurado, viver nessa situação. Você acha que Deus tem isso? Eu falo, não, lógico que não. Se é impossível a convivência, separe.
Mas vamos buscar de Deus, a luz da palavra de Deus. 1 Coríntios 7:11. 7:10. Todavia, aos casados, mando, vírgula, não eu, vírgula, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Está entendendo? Paulo está dizendo: o mandamento não é meu, mas é do Senhor. Se é impossível a convivência, que separe, mas que fique sem casar. Então, quando nós passamos para a igreja para fazer uma base de oração, de observação, é para que não venha viver uma vida amargurada posteriormente, obrigado ao sacrifício por falta de opção. Mas que o sacrifício seja voluntário, enquanto está na condição de mancebo, de donzela, esperando o tempo de Deus. O inimigo é astuto, irmãos. 40 dias, 40 noites no deserto. Lucas 4:11 e Mateus 4:11. Estava chegando o tempo do anjo vir e servir. Ele correu na frente. Multiplica, transforma, pede em banhos. Mas o Senhor não foi na conversa do inimigo. Aí depois de concluir tudo, veio o anjo e serviu o Senhor. Então assim, a igreja é você. Sua bênção está próxima. Está próxima. Aí vem o cabeça rachada oferecendo um prato para você, e você já dá um pulinho, fala meia dúzia de mistério, pensando que é de Deus. Tá um gato, pastor, vai amanhecer toda a minha árvore. Olha isso. Ele antecipou. Provar e vede. Quem prova, vê. Passa a observar. Em parte falamos, em parte profetizamos. Eu fui fazer um noivado lá em Barão dos Cocados. Aí todos os dois jovens eram meus amigos. Aí fazendo o noivado, eu não olhei no olhar do olho do irmão, não, não tinha o olho verde. Meu Deus. E a irmã estava lá, todos os dois meus amigos. É o Marcinho e a Fabiana. Aí quando terminou o noivado, eu virei para a Fabiana e falei: ó, Fabiana, se aparecer alguém de olho verde assim, você fala que não tem isso para você não. O pessoal falou: nossa, você viu uma nada que você deu? Olha o olho do Marcinho. Meu Deus. Em parte falamos, em parte profetizamos. O que aconteceu? Não deu certo, eles vão casar. Ele casou com o outro e ela casou com o outro. Meu Deus, olha isso. Em parte. Então, meus irmãos, não vai nessa não. Provar e vede se o Senhor está de acordo, se a pessoa está trilhando o caminho da retidão. Teve um irmão que ele começou a ir na casa de uma irmã que ele estava orando, e ele chegava lá e ficava observando.
E ela não sabia que ele estava observando. Se quando acabava a alimentação, ela corria para a pia. Se a mãe mandava fazer alguma coisa, ela ia correndo fazer. E o que aconteceu? Ela passou em todo o teste e falou: seu pastor, agora eu vou pôr o papel para casar. Eu provei e vi. A menina é bênção. Aleluia. Passou a observar, irmão. Ah, pastor, se eu descobri alguma coisa melhor, descobri antes. Do que depois para viver uma vida amargurada. E o matrimônio é sem retorno. Não. Ali agora, só Deus pode promover o divórcio. Pastor, você está falando que não tem divórcio, para falar que Deus pode? Sim. Na cassação da vida eterna, o que viveu está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 10 minutos de intervalo.